Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Piratas OP. Eu sou o Lucy e olha só, Jinbe não tá pra brincadeira, então roda a vinheta. それは何？言う決まりなの？ Bom, capítulo 1018, antes da gente poder falar do peixão, vamos logo do iniciozinho ali pra não pular e tudo mais. Por mim, né, eu falaria só do final, mas vamos lá. Então tá, o capítulo ele começa com o Sop, a Nami e a Otama fugindo dos inimigos, porque geral tava entendendo, começou a entender que foi por conta da Otama que os aliados das feras começaram a virar os aliados dos samurais. Logo em seguida, a Speed e o Daifugo, eles aparecem e ajudam ali a Nami, o Sop e a Tama. E nesse momento o Zeus ele fala: e aí Nami, a gente pode, né, voltar aquele esqueminha, eu posso ser o seu serviçal de novo? E a Nami fala: mano, nem ferrando, ó, nem ferrando, mas ó, nós pode ser parceiro, mas não é serviçal, maluco? Então depois disso a gente vê a Chip Zero de novo. Eles estavam novamente ali naquela coisa de analisar números. E dessa vez eles falam que tinha 16 mil do lado das feras e 9 mil do lado dos samurais. E que graças ao Otama esse número estava mudando e tudo mais. E aqui nesse momento eles também dão aí um pequeno indício do motivo deles estarem em Wano. Eles começam a falar de alguém que fugiu, alguém ali que estava em Wano e tudo mais. E a gente começa a ligar os pontos em relação ao Rushu, que ele tinha sido preso pelo governo, né? Ele falou no capítulo passado. E basicamente o pessoal da Chip Zero, eles falam lá que o Rushu estava enfrentando Jinbe, então mesmo que ele sobrevivesse àquela guerra, aquele adversário, o perigo que ele poderia oferecer para o governo mundial, perigo com bastante aspas, não seria algo tão, oh meu Deus, ele pode vazar alguma coisa, ele pode, enfim, acrescentar um perigo pra gente, já que, né, o Rushu estava preso, sei lá, 12 anos, 10 anos, então o que ele poderia fazer, não é mesmo? O negócio caiu aqui. E logo em seguida, depois de falar do Rushu e depois de falar os números atuais, a gente finalmente vê o peixão. Então bora lá falar dele. O Jinbe, ele finalmente começou a entender o ódio do Rushu e ele até pergunta: ah, então é por isso que você tá com ódio do Luffy? E o Rushu explica: eu não tô com ódio do Luffy em si, eu tenho rancor do Shanks o Ruivo que roubou a Gomu Gomu no Mi. Mas obviamente ele fala: já que o Luffy comeu a fruta, e já que ele tá usando o chapéu que era do Shanks, não tem como eu não odiar ele. Então basicamente aí o Rushu ele finalmente aí falou e tal, porque a galera ficou muito confusa. Tá, mas foi o Shanks, não foi? Será que o Shanks roubou e tudo mais? Ou será que algum outro pirata roubou a fruta e depois o Shanks enfrentou esse pirata e pegou a fruta? Mas agora tá explicado, foi o Shanks que atacou o navio lá do governo, da Chip 9 e enfim, roubou a Gomu Gomu no Mi. E logo em seguida eles começam ali um combate muito feroz, é muito legal ver o Jinbe lutando, já tinha um bom tempo. O Jinbe ele ficou de lado ali, ele só vai aparecer de vez em quando nos capítulos. E finalmente a gente vê algo a mais em relação ao confronto deles. E cara, ver o Rushu usando as técnicas do governo, da Chip 9, é um negócio muito legal, porque eu lembro muito da luta do Luffy contra o Rob Lute, não tem como não lembrar, isso é óbvio, mas cara, é muito interessante isso, e eu espero que essa luta não termine da maneira que eu tô achando que terminou, eu acho que ainda vai ter algo a mais. Mas enfim, o Rushu ele pergunta uma coisa ali em relação ao Jinbe. Ele fala que quando ele estava na prisão, ele ouviu falar de alguém, um ser que viria salvar aqueles prisioneiros, aquelas pessoas e tudo mais, que os risos desse ser seriam os responsáveis por salvar essas pessoas, no caso as pessoas que estavam lá na prisão. E ele fala que essa lenda, essa figura é o tal do Nika, Deus do Sol. Então o Rushu ele fala: então né Jinbe, você era ali o capitão dos piratas do Sol. E basicamente a história dos tritões está ali interligadas a tragédias e tudo mais, a escravidão. A história de vocês é uma história de escravos. O que é que você pode me falar aí sobre o deus Nika? Então o Jinbe, obviamente, ele fica muito puto da cara, porque, porra, o maluco tá falando: ah, a história do seu povo é só uma história de escravos. E, pô, aí o cara tá pedindo, né? Então o Jinbe, ele fica muito puto e essa cena é muito boa porque
o Ruzu, ele tá lá no Shigan, e ele quebra os 2 dedos. Isso é um negócio muito legal, que eu achei que o haki do armamento do Jinbe foi tão forte que quebrou os dedos dele, cara. E logo em seguida o Jinbe, ele fala, já que você gosta, já que você tá falando aí do passado dos outros, aí ele começa lá a preparar o ataque, aí ele vai lá, ele dá um puta golpe e ele fala, se for pra falar do passado dos outros, e se for pra falar esse monte de merda, melhor nem falar. Cara, o Jinbe é insano, simplesmente isso. E bom, basicamente agora começou um monte de teorias, né? O que é esse deus Nika? É com N, né? É com N. O que é esse deus Nika? Ele é um personagem, sei lá, um cara que é como o Enel, que ele tinha uma Akuma no Mi forte, mas mesmo assim ele tinha aquele complexo de Deus. Ele realmente é uma divindade ou ele só é algum tipo de lenda? Ou pior, ele é Insama? Ele é Joy Boy? Porque já começou, né? Vocês sabem como é que é o fandom. Surge alguma coisa misteriosa, Insama. Surge alguma coisa misteriosa que não aparenta ser Insama, Joy Boy. Bom, o que eu acredito? Eu acredito que esse deus do sol, Nika, talvez ele seja algum tipo de divindade mesmo. É muito difícil a gente ver o Oda ele puxando as coisas pro lado da divindade, alguma coisa assim, já que One Piece tem muita coisa ligada à ciência. Mas talvez seja alguma lenda de alguma divindade antiga. Eu não acho que seja Joy Boy, porque, porra, Joy Boy basicamente é o cara que, né, é o primeiro cara que construiu o Log Tail. O tesouro One Piece na real é do Joy Boy. Aí ele tinha a promessa com o Poseidon. Aí do nada Joy Boy é uma reencarnação de não sei quem. Aí depois a gente... Ah não, Joy Boy é um título. Aí agora, sei lá, Joy Boy ser um deus, eu acho que seria muito horrível pra história, sendo bem sincero. Mas basicamente esse foi o capítulo, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu adorei esse capítulo, um baita de um destaque pro Jinbe, pro Peixão. Obviamente, como ele é o novo Chapéu de Palha, ele teria, né, que ter ali um grande destaque. Mas, cara, esse capítulo foi insano. E lembrando, semana que vem não tem capítulo, infelizmente. Mas é isso aí. Me diz aí o que você achou desse capítulo. Você curtiu, não curtiu? O que você acha que é esse deus Nika, esse deus do sol? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Valeu e falou!